Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nós vamos iniciar mais um módulo de estudo aqui no nosso canal. Esse módulo ele vai estudar a cinética química. E nesse primeiro momento nós vamos entender o que estuda a cinética química, ok? Então vamos lá. Bom, uma das primeiras palavras-chave para nós colocarmos no estudo da cinética é a palavra velocidade, ok? Então, velocidade. Por que velocidade? Porque a cinética química, ela vai se preocupar com o estudo da velocidade da reação química. Por exemplo, nós temos reações que são rápidas e reações que são mais lentas. E isso é importante para nós justamente para termos o controle de uma reação. Em momentos, algumas reações nós queremos e precisamos que elas aconteçam de maneira mais rápida. Por exemplo, o funcionamento, o efeito que um remédio faz no nosso organismo, ele precisa ocorrer da maneira mais rápida possível. E esse efeito dele nada mais é do que reações químicas que está acontecendo dentro do nosso organismo e que envolve esse remédio, por exemplo. Então, é um exemplo de uma reação química a qual nós queremos que ocorra de maneira mais rápida. Um outro exemplo o apodrecimento de um alimento, de uma fruta, de qualquer alimento em geral. Nós queremos que o apodrecimento ocorra de maneira mais lenta, porque quanto mais lento acontecer, melhor aproveitamento teremos daquele alimento, certo? Então, é um outro exemplo de controle de velocidade de uma reação que nós temos. O apodrecimento envolve reações químicas e nós queremos que ocorra aí de maneira mais lenta. Então perceba que o estudo da cinética ela nos permite ter esse controle na velocidade das reações, seja no dia a dia, seja numa indústria, seja no laboratório. A velocidade de uma reação nos importa, nos interessa, justamente porque a todo momento nós queremos que algumas ocorram mais rápido, outras ocorram de maneira mais lenta, certo? E, obviamente, nós temos reações que ocorrem mais rápido e reações que ocorrem de maneira mais lenta, certo? Bom, então a cinética ela vai se preocupar com isso, com a velocidade da reação. E não apenas a velocidade em si, mas também os fatores que possam influenciar na velocidade dessa reação. O que significa fatores que influenciam? Fatores que influenciam seriam aqueles fatores que podem tornar a reação mais rápida ou tornar a reação mais lenta. Mas a cinética ela não se preocupa apenas com essa velocidade de reação. Ela também vai se importar com aquilo que nós chamamos de mecanismo. Mecanismo reacional. O que significa mecanismo reacional? Mecanismo de uma reação nada mais é do que a forma entender como aquela reação está acontecendo, de que maneira aquela reação aconteceu. Nós sabemos que uma reação química, ela nada mais é do que umas substâncias novas, substâncias que vão ser transformadas em outras substâncias, né? Reagentes, substâncias que vão ser transformadas e os produtos, que são as substâncias novas, que de fato foi o resultado da minha transformação. Isso é uma reação química, substâncias que se transformam em outras substâncias, reagentes que se transformam em produtos. E para esse reagente chegar de fato até o produto que nós queremos, a química ela vai ter que estudar qual é o trajeto dessa reação. De fato, como aquele reagente de fato chegou até aquele produto. Nossa, estou falando de fato pra caramba aqui, né? Bom, então é isso. Isso é um mecanismo. Estudar qual é o trajeto que essa reação está tomando. Como que aquele reagente, como que aquela substância se transformou naquela outra substância, na nova substância. Isso é o estudo da cinética, o estudo da velocidade da reação e do mecanismo, o trajeto, como que aquela reação aconteceu. Beleza? E nós vamos iniciar a parte da cinética tratando de fato aí o conceito de velocidade. O que é para nós velocidade de uma reação? Bom, lá na física nós temos alguns conceitos importantes. Por exemplo, a velocidade para nós lá na física ela significa
o quanto um objeto, um móvel andou sobre o intervalo de tempo, ok? De maneira geral é isso, é o quanto um móvel andou dividido sobre o tempo que ele levou para andar essa distância, ok? Por exemplo, vamos dizer que um carro ele andou 100 metros e para ele andar esses 100 metros ele levou 5 segundos, certo? Então ele andou 100 metros e levou 5 segundos para percorrer esses 100 metros, essa distância de 100 metros. Qual seria a velocidade média desse carro durante todo o percurso aí desses 100 metros? Bom, é só dividir. A velocidade média desse carro durante todo o percurso vai ser o quanto ele andou, certo? E o tempo que ele levou para andar. 100 metros dividido por 5 segundos vai nos dar uma velocidade média de 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade média que esse carro teve durante todo o percurso foi de 20 metros por segundo. E como é que a gente pode interpretar isso daqui, por exemplo, lá na física? Bom, essa unidade, 20 metros por segundo de velocidade, significa que a cada um segundo que esse carro estava andando nesse percurso, a cada um segundo que ele andava, ele estava de fato deslocando-se 20 metros, certo? É mais ou menos isso que se tem lá da física, lá da cinemática. 20 metros por segundo significa que a cada segundo que esse carro está aí dentro desse percurso, ele percorre, ele anda, ele varia sua posição 20 metros, certo? É isso que significa 20 metros por segundo. Agora, para nós, o que, que isso significa velocidade para nós na química? Não está relacionado o quanto uma reação está andando, não faz sentido isso, certo? A velocidade para nós na química, ela está relacionada com uma outra perspectiva. Não significa a distância percorrida, mas agora que para nós a velocidade de uma reação, a velocidade média de uma reação, ela vai pegar a quantidade. Ela vai pegar a quantidade. Você vai entender melhor quando eu começar a aplicar nos contextos aqui de reagente e produto. Quantidade, deixa eu arrumar só aqui, quantidade por tempo. Então, para nós não vamos pegar distância percorrida. Nós vamos pegar a quantidade de reagentes que são consumidos ou a quantidade de produtos que são formados. Como assim, professor? Bora, dá uma olhadinha aqui. Como é que acontece uma reação química? O que acontece durante uma reação? Bom, substâncias se transformam em outras substâncias. Até aí, tranquilo. Mas a questão é a seguinte: esses reagentes, o que acontece com esses reagentes durante a reação? Bom, no início da reação, quando essa reação se inicia, então aqui ó, no início dessa reação, o que acontece? Ela nem começou ainda. Concorda comigo, se essa reação nem começou ainda, tem como ter algum produto formado, alguma substância nova formada? Não, a reação não aconteceu. Então esse camarada aqui no início é zero, não tem como ter produto formado se a reação nem começou ainda, nem começou a ter transformação. Então é zero produtos. E a quantidade de reagente, ela é máxima. Eu só tenho reagente. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar que a quantidade de reagente, ela é máxima. Eu tenho só reagentes no início, beleza? Bom, aí a reação começa a acontecer. Então, de fato, aqui, ó, reação. A reação começa a acontecer. Aí, o que acontece quando essa reação se inicia? Bom, os reagentes, eles começam a ser transformados em produtos. Então, concorda comigo que a quantidade de reagente, ela vai diminuindo. Porque se ele vai se transformando, ele vai deixando de ser aquela substância e vai se transformando em outra. Por isso que a quantidade de reagente, quando a reação começa a acontecer, ela vai diminuindo. Então aqui, ó, a concentração, lembra de sinalzinho de molaridade, né? Então aqui, ó, a concentração ela vai diminuindo.
Por que que essa concentração ela vai diminuindo? Então eu coloquei aqui ó, um sinalzinho de molaridade e uma setinha para baixo, para indicar que a concentração está diminuindo. Justamente porque quando a reação começa a acontecer, os reagentes eles vão sendo consumidos, ok? Eles vão sendo consumidos, eles vão diminuindo com o passar do tempo, vão se transformando em outra substância. Agora, o que acontece com os produtos durante a minha reação? Olha só, os produtos eles vão sendo formados. Então, conforme os reagentes vão se transformando em produtos, a quantidade de produto vai aumentando, porque eles vão começar a aparecer no meu sistema reacional. Então, é o inverso. Se os reagentes vão diminuindo, vão sendo consumidos, os produtos eles vão sendo formados, eles vão começar a aumentar, eles vão aparecer no meu sistema. Então, a concentração desses camaradas aqui dentro do meu sistema reacional é aumentar. A concentração deles vai aumentar. Por que que vai aumentar? Porque conforme os reagentes vão se transformando em produtos, a quantidade deles vai aumentando, porque eles vão sendo formados. Beleza? Então é isso que acontece numa reação. Os reagentes são consumidos e os produtos eles vão sendo formados. Então a quantidade de reagente diminui e a quantidade de produto aumenta conforme a minha reação vai acontecendo. Se essa reação, vamos dizer que seja um caso onde essa reação ela termine, ela tem um ponto final, ela acaba. No final da reação, quando que essa reação vai parar? Bom, essa reação vai parar quando a quantidade de reagentes for zero, quando não tiver mais nada de reagente. Então vamos dizer que todo o reagente aqui foi consumido. Então no início, aqui nós tínhamos uma quantidade máxima de reagente e no final, então aqui ó, no fim da minha reação, eu vou ter zero reagente. Vamos dizer que essa reação ela consiga consumir todos os seus reagentes, até a zero. Aí o que acontece? Se os reagentes chegaram a zero, não tem mais reagente, tem como uma reação continuar? Não tem. Imagina comigo, para que eu continue tendo fogo. Imagina lá que eu pegue lá um monte de pedaços de madeira, de gravetos, sei lá, e eu comece a tacar fogo nesses gravetos, certo? Bom, se acabar os meus gravetos, tem como o fogo continuar? Não tem. Não tem como o fogo continuar porque quem estava alimentando esse fogo era a madeira. E se a madeira acaba, acaba também ali a reação de combustão, a reação de queima. Então é exatamente isso. Se o reagente acaba, não tem como a minha reação continuar. Então acabou o reagente, acabou a reação. Então aqui, ó, quando esse camarada chega a zero, acaba a reação. Então aqui acaba a reação. Então perceba, ele é um fator que pode limitar, pode pôr fim na reação. Porque se eu não tenho mais reagente, não tenho mais matéria que se transforma, que possa ser transformada. Então por isso que a reação acaba quando o reagente acaba. Beleza? E nesse caso aqui, o quanto de produto eu vou ter? Bom, o produto, no final da reação, vai ser a quantidade máxima dele. Ele vai alcançar o seu máximo. A quantidade máxima de produto. Porque todo o reagente que eu tinha se converteu totalmente em produto. Por isso que a quantidade de produto aqui é máxima. Então a gente fez um esqueminha bem legal aqui, ó, falando sobre o início, a reação e o fim da reação. E essas informações podem ser colocadas dentro de um gráfico, né, que fica até melhor da gente analisar. Por exemplo, vamos colocar isso aqui dentro de um gráfico. Um gráfico aí de quantidade. Um gráfico aí que fala sobre exatamente essa quantidade que eu estou falando. Quantidade. Quantidade de exatamente do que, professor? A molaridade, certo? A molaridade, mol por litro. E aqui o tempo em que essa reação acontece. Bom, eu vou fazer aqui o reagente de vermelho e eu vou fazer o produto de azul, beleza? Aqui, reagente de vermelho, produto de azul. Bom, reagente no início da minha reação é máximo. É máximo. Então, por isso que ele vai começar num patamar alto aqui, certo? Num patamar alto.
que acontece? Conforme a reação vai acontecendo, o que acontece? Vai diminuindo, vai sendo consumido a quantidade dele. Bom, se vai sendo consumido, concorda que esse gráfico ele vai ter que descer. Então, o gráfico do reagente nessa quantidade por intervalo de tempo é diminuir. Ele vai diminuindo até que chegue a zero. Nesse caso aqui, chegamos até zero. Então, vamos lá. Ó. Começa aqui no alto, o meu reagente, a molaridade dele, né, a quantidade máxima, e vai diminuindo até que chegue a zero. Então, aqui, ó, quando o gráfico ele cruzou nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui na reta do tempo, nós dizemos que foi o tempo final da reação. Então, aqui foi o tempo final, onde a reação teve o seu fim. Tá? Então, eu vou usar esse mesmo ponto que eu cruzei aqui para também chegar no produto. Né? Os dois têm que chegar no mesmo lugar. Beleza. Agora eu vou fazer o gráfico do reagente, do produto. Vamos considerar aqui que a proporção estequiométrica seja 1 para 1. Tá bom? Ainda não vamos entrar ainda nas variações de coeficiente estequiométrico no gráfico. Então é 1 para 1. Um reagente é formado, um reagente é consumido e um produto é formado. Ou seja, tá? Um mol de cada um aí. Então aqui, ó, produto. No início é 0, porque não tem nada. Então ele vai começar aqui, ó, na origem do meu gráfico. Beleza? O que acontece? Ele vai sendo formado. Então o gráfico dele é aumentando. O gráfico dele vai aumentando, vai indo cada vez mais para cima, até que chega no ponto máximo aqui, tá bom? Então o gráfico seria mais ou menos isso daqui. Tá bom? Aqui aí teve umas variações, deixa eu desenhar um pouquinho mais certo. Então seria mais ou menos isso daqui o gráfico do meu produto. Exatamente, graficamente teríamos exatamente isso daqui. O reagente vai diminuindo, por causa disso o gráfico dele vai descendo até que chegue em zero e não tenho mais nada de reagente. Então aqui, zero. Produto, a mesma coisa. O produto aqui ele começa no zero porque no início da reação não tem nada formado. Então zero. E aí vai aumentando, vai aumentando. O que significa esse ponto de cruzamento aqui, entre os gráficos? Aqui é um momento da reação, né, só para dizer aí que não vimos essa parte, esse ponto aqui de cruzamento simplesmente indica que foi o tempo da reação aonde a concentração de reagente se igualou à quantidade de produto que eu tinha, tá? Simplesmente isso, esse ponto de cruzamento. Foi um determinado tempo da minha reação, onde eu tinha a mesma quantidade de reagente, a mesma quantidade de produto, certo? Só que daí a reação continuou a acontecer, o reagente foi diminuindo e o produto foi sendo formado, tá? Seguir os seus caminhos aí, beleza? Então esse seria um gráfico interessante que explica exatamente essa questão teórica que eu explanei aqui. No início a reação começa e o final da reação, beleza? E aí que tá. Essa questão da quantidade que varia a todo momento e a relação com o tempo da reação nos passa o que nós chamamos de ideia de velocidade de reação. Então, se a quantidade está variando a todo momento, tanto do reagente quanto do produto, a gente pode calcular a velocidade desses camaradas aqui na minha reação. Por exemplo, eu posso calcular a velocidade do meu reagente. Tá? A velocidade do reagente. O que significa a velocidade do reagente? O que eu quero dizer quando eu falo velocidade do reagente nessa reação? Eu estou querendo dizer a relação entre a quantidade de reagente que é consumido por intervalo de tempo, certo? Então a velocidade de reagente ela diz isso. O quanto de reagente está sendo consumido por intervalo de tempo. Então aqui ó, é a variação. Lembra que lá na física, o quanto o carro andou? Aqui ó, a gente expressa essa formulazinha também dessa maneira. Delta S sobre delta T. Esse delta S significa o quê? A variação da posição. O carro estava num lugar, se moveu para outra posição, variou sua posição. Então esse delta significa variação. Aqui para nós vai ser algo parecido. Só que a gente não vai utilizar a ideia de variação de posição. A gente vai usar a variação do quê?
O que que variou? O que que mudou, como a gente viu agora há pouco aqui nessa minha reação? Bom, o que variou a todo momento aqui foi a concentração, a molaridade do meu sistema. Então nós vamos dizer que a velocidade, ó, vou até escrever aqui em cima, a velocidade ela é a variação da concentração dividido pelo tempo, pela variação do tempo, quanto reação, o tempo da reação mudou aí, dependendo do intervalo de variação da concentração. Então, é o quanto variou a concentração dividido pela variação do tempo dessa reação. No caso aqui, ó, a velocidade do reagente, que eu estou calculando aqui, estou mostrando nessa formulazinha aqui, ela nada mais é do que a variação desse meu reagente, vou até colocar aqui, ó, variação do meu reagente dividido pelo intervalo de tempo. O que significa a variação do reagente, da molaridade, da concentração do reagente? Nada mais é do que isso aqui. A velocidade do reagente é a velocidade com que esse reagente é consumido. Isso significa a velocidade. O quanto de reagente está sendo consumido. Então, aqui a ideia é consumo. O quanto está sendo consumido desse reagente. E a do produto? O que seria a velocidade do produto? Bom, aqui seria a variação da concentração do meu produto dividido pelo intervalo de tempo. Bom, o produto está sendo formado, ele está aumentando no meu sistema. Por isso que a velocidade do produto ela está associado exatamente a isso aqui. O quanto de produto está sendo formado por intervalo de tempo, certo? Então a ideia aqui é formação. Desenhei um E aqui. Então aqui é formação, o quanto está sendo formado. Então aqui é formado, o quanto está sendo formado por intervalo de tempo. Bom, nós temos no caso aqui a unidade metros por segundo lá na cinemática. Que unidade pode aparecer, né? São bastante variações, mas que unidade pode aparecer? Bom, essa daqui. Por exemplo, vamos dizer que a velocidade do reagente seja uma coisa interessante também aqui dizer é o seguinte, antes de entrar nos dados numéricos. A velocidade do reagente ela é sobre consumo, é diminuir. Por isso que o sinal na velocidade do reagente normalmente vai dar negativo, tá bom? Indicando o consumo que está diminuindo, então é menos, vai diminuindo. Então a velocidade do reagente numa reação é negativa, porque indica que está sendo diminuído, tá? A sua quantidade está diminuindo em cada intervalo de tempo. A velocidade de produto, como é formação, é aumento, então o sinal dela será positivo, ok? Então, o sinal positivo é velocidade de formação de produto e velocidade negativa significa velocidade de consumo de reagente, beleza? Bom, então vamos entender aqui o que seria numericamente, né? Aqui, por enquanto, estou falando só de fórmula e falando. Vamos colocar um dado aqui. Vamos dizer que nessa reação a velocidade seja, vamos lá, menos 4 mols por segundo, mol por litro segundo. O que significa isso daqui para nós? Como é que eu posso interpretar isso daqui? Menos 4 mol por litro segundo. Essa é a velocidade do reagente em um ponto aí da minha reação, em determinado tempo da minha reação. O que acontece? O que significa? Como é que eu interpreto isso daqui? Significa que a cada segundo que se passa dessa reação, a quantidade de reagente que se transforma em produto, a quantidade de reagente que é consumido, melhor, a quantidade de reagente que é consumido é igual a menos 4 mols por litro. Ok? Então, esse menos, na realidade, ele tem até um sinal, ele tem até um valor mais teórico do que numérico aqui para nós, ok? Então, aqui esse sinal negativo, ele está indicando consumo, ok? Está indicando consumo, não tem um valor, exatamente valor numérico, ele tem valor mais teórico, indicar que está sendo consumido. Então, ó, menos 4 mol por litro segundo significa o quê? Que a cada segundo da minha reação, a cada segundo que se passa dessa reação, é consumido
é consumido, por isso o sinal negativo, é consumido 4 mols por litro de reagente, ok? De reagente, é isso aqui que é consumido, beleza? Então entendeu o que significa esse sinal numérico? Esse sinal, ele não tem valor numérico, ele tem valor teórico, ele significa consumo. Então, ó, menos 4 mol por litro segundo significa que a cada segundo que se passa dessa reação é consumido, sinal negativo, 4 mol por litros de reagente. É isso que significa a velocidade para nós de reagente. Professor, agora manda aqui uma aqui para o produto. Vamos lá então. Mais 6 mols por litro minuto. Aqui eu peguei uma variaçãozinha de tempo, só para a gente entender que não é apenas segundo, pode aparecer outras unidades de tempo. Professor, o que significa esse sinal? Vale sinal numérico? Não, tem valor teórico. Esse sinal positivo, ele significa o que, professor? Significa formação, é a velocidade do produto, é a velocidade de formação desse produto. E o que significa, então, esse mais 6 mol por litro minuto? Significa, olha só, que a unidade nossa aqui é minuto, certo? Então, olha só, significa que a cada 1 minuto que se passa da minha reação é formado, por causa do sinal positivo, é formado exatamente uma quantidade de 6 mols por litro de produto, ok? De produto. Então, veja só, o que significa essa unidade? Mais 6 mol por litro minuto, que é a velocidade do produto. Significa que a cada 1 minuto que se passa dessa reação, é formado, sinal positivo, ou que nos informa, é formado 6 mols por litro de produto, ok? Então, isso daqui, nós estamos tratando a reação e nós estamos falando exatamente da velocidade de consumo dos reagentes e a velocidade de formação de produto. Nós estamos tratando cada uma das substâncias, reagente e produto, tendo uma velocidade separada, ok? Porque a velocidade de reagente indica consumo e a velocidade de produto indica formação, ok? Isso é uma análise de velocidades referenciais, ok? Referenciais. Eu estou analisando o reagente e o produto na minha reação, ok? Essa era uma aula introdutória. Espero que você tenha entendido o que estuda cinética química, como funciona a questão do consumo e formação dos produtos e reagentes, o que significa velocidade para nós dentro da cinética, dentro da química, o quanto varia a quantidade sobre o intervalo de tempo da minha reação. Espero que você tenha entendido essa análise gráfica que fizemos aqui e exatamente essas velocidades referenciais, velocidade do reagente e a velocidade do produto, o que elas significam juntamente com o seu valor numérico, os sinais e também a unidade de tempo, a unidade a gente usa para velocidade aí dentro da química, ok? Então acompanhe a próxima videoaula, onde a gente vai começar a tratar alguns cálculos que estão relacionados aí à velocidade média de uma reação, ok?